porque você pode estar a qualquer momento, a qualquer horário, assistindo essa aula maravilhosa. Eu sou a Lu Queiroga, sou astróloga, sou terapeuta floral, sou professora, oraculista e hoje eu tô aqui para falar sobre esse movimento lunar extraordinário desse 2025. Por que é que a lua minguante no signo de Áries desse ano de 2025, que acontece nesse dia 17 de julho, às 21h38 da hora do Brasil, é um marco de movimento, de fechamento e abertura ao mesmo tempo. Bom, falar da lua, primeiramente, é falar do inconsciente coletivo, é chamar cada um de nós a olhar para a natureza global, coletiva, de um grupo humano, que nesse 2025, como nunca antes, precisa se ocupar da ideia de que não estamos no mundo sozinhos. Ocupar-nos da ideia que o efeito borboleta, o efeito rebote, o efeito manada está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E essa lunação que acontece nesse dia 17, ela traz esse chamamento, ela traz esse chamado que, apesar de ser dentro do inconsciente coletivo, como Jung costumava falar sobre essas várias cabeças, vários seres, vários indivíduos pensando e elaborando e se estruturando, mas todos querendo encontrar o mesmo lugar ao sol, a alegria, a felicidade, o bem-estar, a natureza de fazer acontecer. E mais do que nunca, essa lunação, ela tem um a mais, um quê a mais de auspiciosidade, porque Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, está em Câncer, e o signo que tem como regente a Lua. Câncer é o signo também que nos traz a conexão, além da Lua, com o nosso lado materno, com a nossa vida intrauterina, com a nossa natureza subjetiva, o nosso corpo, o nosso campo sutil, a nossa invisibilidade. Fora que a Lua, que rege Câncer, e que nós estamos no fechamento da lunação de Câncer, que foi superativada por Júpiter, que é o maior planeta desse sistema que a gente sabe até agora, e que ele só vai estar de novo nesse movimento em Câncer daqui 12 anos. A gente tem esse um ano, de junho de 2025 a junho de 2026, para viver essa amplitude, essa expansão de forças. Porém, todavia, contudo, se tratando de Câncer, que traz como regente a Lua, e que a Lua é um corpo celeste chamado de luminar
dentro da astrologia, que muda de fase principal 4 vezes no mês e mais 4 vezes intermediando cada fase dessa principal, nós já temos aí uma certa condição de variação, variedade, trazendo muitas energias oscilatórias. Porque se a Lua começa lá, marcando a sua fase cíclica, com a Lua nova, que é a Lua da sementeira, e depois da Lua nova, sua fase principal pós-Lua nova, é o quarto crescente. Pós-quarto crescente é a Lua cheia, quando ela chega com a energia no máximo e transborda. E após a Lua de transbordo cheia, o quarto minguante, que é a fase que nós vamos agora vivenciar nesse 17 de julho, aqui para o Brasil, às 21h38. Nesse exato momento, o Sol e a Lua, o Sol está em Câncer, apoiado, ampliado, super bem colocado, expandido, com Júpiter também no signo de Câncer. E a Lua, como ela está na sua fase minguante, ela faz uma quadratura natural para esse Sol. Toda quadratura é, acima de tudo, um desafio. Toda quadratura ela vem ampliada com Júpiter em Câncer agora, com um chamamento, um chamariz de ultrapassarmos certos limites. Limite é algo que está difícil de se colocar devido a esse Júpiter exaltado em Câncer. Limite é algo que está difícil acessarmos devido a toda uma ampliação do nosso campo magnético. E parece dicotômico, e é mesmo, porque uma lua que mingua, ela traz a natureza de uma fração vibratória mais interna. Mas espera aí, se eu tenho um Júpiter em Câncer, ampliando, expandindo, trazendo possibilidades expansionistas para uma dimensão maior, há de convir que essa lua minguante, ela é uma lua minguante desafiadora mais do que qualquer outra ao longo do ano. Principalmente porque ela vem com essa ativação. E aí, guerreiras iluminadas, eu gostaria de fazer você, né, cada uma de vocês que está presente aqui nessa aula, e muita gratidão por essa adesão, esse trabalho que é um projeto muito lindo, né, recomeçado agora, para trazer para a sua natureza essa oportunidade de ampliar possibilidades. E aí eu separei aqui, né, um planner, né, um planejamento para a gente não ficar muito tempo e para a gente conseguir abstrair, né, adentrar e absorver, ainda que o limite seja algo tão difícil no momento, com um certo limite. Aí eu vou precisar seguir, sim, o meu planejamento, senão eu que amo falar do céu, da lua, então, e faz tempo que eu não dou essa aula, então eu preparei uma colinha para a gente seguir. Você pode, inclusive, também pegar papel e caneta, sugiro que você anote,
porque é uma aula assim extraordinária, exclusiva para você. Então, te peço que evite compartilhar esse link, né? Você comprou essa aula ainda que com uma troca muito simbólica, mas houve um investimento, tá? E não importa quantos zeros ou não zeros esse investimento aconteceu para você, para mim e para nós. Mas vamos lá. Eu gostaria de te perguntar, mas antes de eu te perguntar, se inscreve no meu canal, tá? Deixa seu like nos vídeos, eu sei que eles estão aí meio sem atualizar e eu dependo de você fazer isso para se inscrever no meu canal, para eu aumentar essa demanda por lá. Eu já tive no ano de 2012 a 2016, por 4 anos, um programa de TV, antes do YouTube ser o que ele é hoje, e eu parei em 2016 justamente para fazer YouTube. Mas eu assumi novas demandas, eu idealizei o Instituto C, que ele ficou ativo até 2021. E aí eu me coloquei em outros projetos, vindo pouco aqui, sabe? Mas agora, mais do que nunca, eu quero estar dando essa minha contribuição coletivamente. Por quê? Recentemente nós tivemos as mudanças dos planetas transsaturninos ou geracionais, isso é uma outra aula para frente, mas eu vou só colocar para isso não ficar muito solto, né? O motivo pelo qual eu retomo essa minha posição. Esses planetas transsaturninos ou chamados geracionais, Urano, Netuno e Plutão, né? Eles mudaram de natureza de elementos, mudaram de signo, mudaram de comportamento. A roupagem é totalmente outra. E não por acaso, muitos estavam falando que estamos passando por um parto cósmico. E é verdade. Há uma nova Gaia, há um novo ponto de partida que já começou lá em 2019, em 19 de novembro de 2024, com a entrada definitivamente de Plutão em Aquário. E aí foi de trás para frente. Plutão é o último planeta transsaturnino, né? Que faz parte da astrologia. Existem outros, claro, né? Que a gente não sabe, mas existem. Mas que, a princípio, a mudança de Urano, de Capricórnio para Plutão, de Urano, desculpa, de Plutão para Aquário, de Capricórnio para Aquário, porque o Urano também mudou, né? Traz aí uma probabilidade de 2 décadas de novas possibilidades. Depois que mudou-se Urano, também mudou Netuno, também mudou, depois que mudou Plutão, mudou Netuno e mudou Urano. Netuno mudou para Áries e Urano recentemente, agora no último dia 7 de julho, há cerca de só 10 dias atrás, adentrou Gêmeos. É uma mudança que ela é construída a conta-gotas, porque se tudo muda rapidamente no céu, a gente não dá conta de acompanhar. E a gente não está separado. Isso não quer dizer que o céu mexe, não existe isso. Existe uma integração que o que é igual acima é igual abaixo. Existe um intercâmbio, uma intercomunicação de forças. Se tudo é energia, se a gente está cada vez mais na era quântica, não tem como separar céu e terra. Nunca teve. Mas em algum momento da história, cerca de 250 anos atrás, quando Plutão esteve em Aquário, registrado lá no livro, porque nem isso a gente tinha de registro, porque a gente não tinha telescópio naquela época, advento da industrialização e Revolução Francesa. Então, só em 1932 nós descobrimos que lá existia esse planeta, que hoje é considerado um planeta anão. E que de anão ele não tem nada, ele só está muito distante, então o campo de visibilidade
deixa ele menor, mas ele é um mistério, né? Tendo dito isso, uma vez em que o Plutão muda para Aquário, Netuno muda para Áries e Gêmeos muda para... e Urano muda para Gêmeos. Essa natureza muda de fogo, muda para fogo e muda para ar. Nós tivemos até então, por um longo tempo, muita terra e muita água, porque Netuno estava em Peixes, Plutão estava em Capricórnio, terra, Urano esteve em Touro, também terra. Então a gente teve durante um bom tempo, de 2008, né? O Plutão lá em Capricórnio foi em 2008. Essa natureza dos elementos muito forte na terra e na água. Agora eles mudaram totalmente a sua forma. Agora eles estão no fogo e no ar. E fogo e ar dá muita combustão. Então, por isso que este ano, esta lua minguante, ativada por vários movimentos, até mesmo de Netuno em Áries, e essa lua míngua em Áries, ela é um chamado para a gente partir do princípio sobre a importância dessa consciência do conhecimento que está além do nosso beabá até agora, do nosso ponto de partida até agora, porque de fato há um campo, há um novo estado de presença, de consciência, de comportamento nesse inconsciente coletivo. Sim, senhora. Sim, senhor. Sim, senhores, tá bom? Então, falar da lua minguante, que é o motivo dessa nossa aula, é eu perguntar para cada uma de vocês, para cada um de vocês sobre: você sabia que essa fase lunar é um verdadeiro chamado para um acerto de contas? Você sabia que a fase minguante, na verdade, ela é um chamado para um acerto de contas? E que acerto de contas é esse? Bom, a gente pode falar dessa natureza que mudou drasticamente de novembro até hoje, se você quiser ir um pouquinho mais lá. A gente pode falar de um acerto de contas do que veio mudando de 2008 para cá, de 2018, vamos mais recente, e cada um vai trazer para o seu movimento interno onde é que essa realidade está sendo mais presente nesse chamamento, beleza? Então, eu te fiz essa pergunta: você sabia que o nosso acerto de contas acontece uma vez no mês, em cada fase minguante da lua? Umas fases são mais fortes e outras nem tanto, mas toda a fase minguante da lua é uma oportunidade que a gente tem de acertar os ponteiros. Por quê? Porque a lua nova é uma lua de sementeira. A gente planta a semente, a gente joga um movimento, a gente faz uma ação de plantar um projeto, um sentimento, uma mudança, um comportamento, um hábito, um ensinamento, um aprendizado. E a gente tem ali a fase crescente, que vai fazer essa semente crescer ou não, e a lua cheia colher o fruto ou não. E quando a gente chega na minguante, é que a gente vê que o que será que eu tomei de atitude de plantar? Foi realmente o que valeu? Realmente esse fruto que eu estou colhendo? Porque se é um acerto de contas, é uma lua de colher frutos.
É uma lua que eu olho o meu projeto lá da lua nova e vejo se está certo. E se não tiver, beleza. Agora, é muito importante que a gente compreenda que uma vez a tarefa que foi planejada, executada e cumprida, com toda pressão, todos os prazos, todos os movimentos que precisavam acontecer, e aconteceram, e humildemente eu olho para essa natureza e vejo que deu certo, ou que com muita grandeza e humildade eu ainda preciso esperar, porque as coisas ainda estão indo para os seus devidos lugares. A lua minguante é exatamente para a gente aproveitar essa oportunidade, trazer para dentro, porque o processo é de fora para dentro, e identificar em cada um de nós se valeu a pena e se eu estou com paciência suficiente para receber a minha recompensa. Porque a lua minguante, ela é uma lua de recompensa. Você recompensa, você compensa, ainda que dê tempo, de fazer aqueles ajustes que você não sabia que ainda tinha tempo para fazer. Por quê? Porque ainda faltam 7 dias a partir desse dia 17, às 9 horas e 38 minutos da hora do Brasil, para o novo ciclo que vai ser na lua nova seguinte, que é uma lua nova de Leão, que aí isso é uma outra aula. Mas até lá, nós temos 7 dias, coisa pra caramba, pra gente organizar, pra gente humildemente consertar, pra gente verificar se cabe perdão, se cabe soltura, se cabe desculpas, se não. Ou se simplesmente o projeto é esse, beleza, eu aguardo pacientemente o próximo ciclo e dou seguimento ao meu projeto. Ou encerro e começo um novo. Porque todo ciclo, e a vida é cíclica, me oferece essa oportunidade. Aí a gente pode verificar que é somente na lua minguante se nós estamos satisfeitos com esse resultado final. É durante esses 7 dias que a gente vai investigar sobre isso. Aí a gente pode pensar na possibilidade se devemos encarar os fatos, né? E descobrir quais as mudanças internas são necessárias para que o nosso papel exterior, o nosso comportamento externo precisa melhorar. Mas para isso eu tenho 7 dias para me perceber internamente o que eu preciso mexer para externamente eu exteriorizar, tá? E colocar as mudanças necessárias nesse mundo externo. E de forma que haja uma melhoria, senão não adianta. Podemos também, eu anotei aqui, ter sentimentos de inadequação. E isso é a coisa mais natural. E quando Júpiter está em Câncer, que é um signo altamente sentimental, e Câncer rege o eixo físico, a gente olha para a nossa natureza física e acha um defeitinho ali, mas o defeito que a gente acha externo, ele está, antes de tudo, consolidado e construído internamente. Muito. E aí, se você descobrir que os sentimentos de
inadequação e até se chegar a uma certa decepção, eu te aconselho, quer dizer, quem sou eu para aconselhar? Mas eu te sugiro que você não entre em crise. Crise é uma baita oportunidade da gente. Eu estou procurando um papel colorido que eu quero mostrar uma coisa bem legal. Crise é uma oportunidade extraordinária que todos nós temos de fazer o seguinte. Eu aprendi isso no budismo tibetano, porque os orientais fazem isso muito bem. Tire, risque, apague o S nessa lua minguante da sua crise de inadequação, de decepção, de sentimento de menos-valia, caso você o encontre, caso Júpiter em Câncer tenha tocado nesse pontinho aí que expandiu. E olha o que vai virar a crise. Tiramos o S dela, apagamos como uma boa borracha. Que borracha é essa? É só a borracha do meu lápis? É a borracha da minha consciência. É a borracha da minha clareza mental. Porque nós estamos com alguns planetas fazendo o seu movimento de retrogradação. Saturno, que é o grande senhor do tempo e da estruturação e da nossa base de vida, que rege nossos cabelos, nossos dentes, nossos ossos, nossa pele, a parte que é mais para sempre, mais imortal que a gente carrega no nosso corpo físico. Bem aí, fazendo uma retrogradação que ainda não é agora, para o signo de Peixes. Ele ainda está retrogradando em Áries, mas ele vai voltar para o signo de Peixes. E o signo de Peixes, ele é o mais espiritualizado, é o que tem a maior conexão transcendental com Deus, com a força criadora, com o quanto divino, a centelha de Gaia, de Pai Cósmico, de Mãe Terra, de Pai Céu. Então, nós estamos tendo uma extraordinária oportunidade nessa lua minguante de readequar, ainda que a crise venha nos cutucar. E está dentro de uma normalidade, uma vez em que tudo isso que está sobre nossas cabeças, e é a cabeça de todos nós, não é uma exclusividade da Luqueiroga, da fulana, da Beltrana, da Ciclana. Estamos no mesmo barco, vivemos debaixo do mesmo céu, pelo menos por enquanto. Eu ainda não fui para Marte, então estamos debaixo do mesmo céu. E nem sei se em Marte também é o mesmo céu, vai ver até que é, né? Tudo é único. Então, não devemos entrar em crise. Eu anotei aqui no meu planner para eu não me perder. E sim, aceitar o que morreu, o que pode vir a morrer, o que pode vir nos deixar, o que pode vir deixar de ter uma importância como teve até agora. Seja uma importância lá de 2008, seja uma importância de 2018, seja uma importância da última lua nova, seja uma importância de uma semana atrás da lua cheia. Não importa o tempo, nem sempre a gente vai conseguir colocar esse tempo sobre os ponteiros do relógio, mas a gente deve aceitar a morte natural das sementes. Se a gente olhar algumas plantas, alguns ipês, algumas árvores, nós vamos ver que elas estão peladas, floridas, algumas só peladas, porque houve uma morte natural
que faz parte, inclusive, até de um processo energético para que aquele vegetal tenha mais energia para ela conseguir dar aquele belo buquê. E são vários belos buquês dentro de uma copa, né, de ipê. Então, é muito bom se a gente encontrar certas energias, sentimentos inadequados ou até em forma crítica podendo nos levar a uma crise. É importante você, então, tomar a decisão de limpar o seu terreno. Se você estiver nesse movimento de limpeza, é bom que você faça isso nesses 7 dias, para que na próxima lua nova você já esteja como um cálice puro, um cálice límpido, para receber do cosmo essa nova semente energética de lua nova. E aí vai ser uma lua nova no signo de Leão. Nós temos 3 luas extremamente importantes. Todas elas são importantes, mas a lua nova de Touro, a lua nova de Câncer e a lua nova de Leão são as 3 luas de maior poder de consciência e mexida interna e externa. Por quê, Lu? Porque toda lua nova é um encontro de Sol e Lua. Lua é a nossa energia materna, feminina, yin, do canal. E Sol é a nossa energia masculina, externa, objetiva, física, nosso lado yang. Sendo mulher, temos o lado masculino, sendo homem, temos o lado feminino. Precisamos ter o equilíbrio dessas forças para que a gente possa, então, viver uma vida com melhor e maior bem-estar físico, emocional, espiritual, quântico. Então, quando o Sol encontra a Lua, que também está em Leão, o Sol rege o signo de Leão, assim como a Lua rege o signo de Câncer. Então, um Sol em Câncer encontrando uma Lua em Câncer, existe uma ajuda mútua, existe um reforço, existe uma unidade, existe uma unicidade de pai e mãe. Automaticamente nós temos uma bênção ancestral que paira sobre o nosso chakra coronário. Ter a consciência dessa abertura nesse chakra coronário é uma oportunidade gigantesca de uma possibilidade na próxima lua nova, isso vai ficar para outra aula, da gente transcender, da gente replantar, da gente refazer o percurso para esse segundo semestre tão forte para todos nós aqui nesse planeta. E aí, guerreiros iluminados, guerreiras iluminadas, o porquê que também na lua nova de Touro existe essa força, e ela já passou, a gente já foi preparado lá em maio, que é quando abre o festival de Vesak, quando existe a lua cheia búdica, a lua da iluminação de Buda. Eu acho que muitos de vocês aqui ouviram falar nessa lua. Se eu não me engano, eu tenho vídeo no canal que eu acho que eu fiz algo, mas não tenho essa certeza. Porém, lá naquela lua de Vesak, ali nós estávamos recebendo o quanto de preparação para a gente chegar nessa lua nova de Câncer, que já aconteceu há 3 semanas atrás. E que agora nós estamos indo para um fechamento dessa lunação para uma abertura da próxima. Na lua nova de Touro, a gente recebeu
a persistência, a semente de persistir, de acreditar, de trabalhar instintivamente, fielmente, pacificamente, pacientemente, como um bom touro. Como é que o touro age? Dando um passo de cada vez. Touro, para a astrologia, ele é o signo do nosso poder de subexistir. É o poder da nossa materialidade. Em Áries, a gente chega para o eu sou. A gente chega e Áries rege a cabeça. Qual é o lugar que primeiro passa no portal do ventre da nossa mãe, vagina afora? Não são os pés. A gente não nasce com os pés. Tem gente que até quer chegar de ré. Até chega, né? Mas a gente, chega primeiro mergulhando de cabeça. Então, em Áries, que é essa lua minguante, é um chamado para você mergulhar de cabeça para dentro de você mesmo, dentro do teu eu sou. Enquanto no signo de Touro, que é o segundo signo pós-Áries, isso também fica para uma outra aula, a gente desmembrar a mandala com os 12 arquétipos, porque eu sei que aqui tem gente de todos os signos e a gente carrega a mandala da gente, tem todos os signos. Todos os arquétipos estão presentes na nossa mandala. Vou pegar a minha, que está no quadro, Carregamos todos os signos. Apesar de eu ser, Sol em Escorpião, eu também tenho Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra. Então, todos nós carregamos os 12 arquétipos. Mas é no arquétipo de Touro que já aconteceu lá atrás, em que a gente traz o eu materializo. Enquanto em Áries a gente diz eu sou, em Touro a gente afirma eu materializo. Então, na lua nova de Touro, foi um tremendo chamamento. E não fique preocupada. Mas ela já passou. Sim, mas tudo é quântico. Ela já passou, mas as células de memória já foram ativadas. Então, essa materialidade, ela está no ar, nas nossas entranhas desde maio. E por que então, até agora, a gente está com dificuldade de materialização? Seja dos nossos sonhos mais caros, seja da nossa saúde, seja do nosso projeto profissional, não importa o que você deseja materializar. O que importa é que você agora precisa ter a consciência que você precisa reorganizar a tua natureza interna a partir da tua cabeça, fazendo minguar o que não deu certo até agora. E o minguar não é que você vai vibrar menos, não, muito pelo contrário, você vai trazer isso para a tua consciência interna, arrumar internamente, tirar o S da sua crise e vibrar outras infinitas possibilidades externas. Para o nosso tempo antigo, a lua sempre foi um grande marcador, tá? De mudanças cíclicas. Os nossos ancestrais não faziam muita coisa ou não faziam nada sem se conectar com a lua. Sem contar que ela é considerada uma grande bússola, uma grande marcadora mesmo de caminhos, tanto no reino mineral, quanto no reino vegetal, quanto no reino animal, onde nós estamos inseridos. Então, todas as mudanças periódicas que ocorrem na Terra têm relação com essa natureza lunar. Todas as mudanças que ocorrem nos reinos mineral, vegetal,
animal, assinalando várias etapas de padrões cíclicos de começo, meio e fim, de vida e morte, daquilo que chega e daquilo que vai, daquilo que traz o fruto e fenece para outro fruto ser plantado. Um fruto colhido e nos trazido a semente não é morte, porque eu fico com a semente e replanto. E assim a vida foi se fazendo ao longo de séculos. Então a Lua assinala muito esse padrão periódico cíclico. Então a gente precisa assumir esse contexto novamente de conexão com esse mistério maior que paira sobre as nossas cabeças. Como um espelho prateado, né? Vamos imaginar a Lua como um espelho prateado. Ela sempre mostrava o momento certo para os nossos ancestrais do plantio, da colheita, do acasalamento dos animais, de quando caçar, de quando pescar, de quando até botar um pedaço de pau para velejar. As grandes navegações sabiam os ciclos exatos da Lua por conta de entender as marés. E quando adentrar mar adentro, até porque toda essa globalização começa mar adentro, onde Saturno em Peixes mostrou e vai mostrar de novo quando ele retrogradar, né? Isso um pouquinho mais para frente, ele vai mostrar sobre essa importância. E até mesmo o que a gente está vendo hoje de mudança climática, hoje a gente tem GPS, telescópio, mas a mudança climática já está sendo acompanhada desde que o mundo é mundo. Porque isso é parte da natureza ancestral de cada um de nós. Os antigos gregos, eles consideravam essa lua, né, a lua, como um vazio que enchia e esvaziava, enchia e esvaziava. Era para eu ter trazido aqui um cálice, porque eles vinham lentamente, né, representando as mudanças cíclicas das nossas emoções, das nossas necessidades humanas. Os gregos, então, estou falando dos gregos porque é mais comum para nós, né? Mas, desde que o mundo é mundo. Então, nós vamos agora pegar papel e caneta para anotar uma meditação. Mas antes eu queria te dizer assim, não é à toa que a palavra lunático, fulano é tão lunático, porque a pessoa tá meio aérea, a pessoa tá no mundo da lua, fulano é tão no mundo da lua. Eu sou uma mulher totalmente lunática, porque a palavra lunática, ela vem da raiz luna, né, a raiz do latim, luna e lua. Mas é só por isso que a pessoa é considerada lunática? Não. É assim, estudos muito recentes, né, moderníssimos, já conseguiu provar a influência dessa lua sobre todos os líquidos da nossa natureza, principalmente os líquidos que estão inseridos, e a gente é muito mais líquido, né? Somos pessoas líquidas, sim. E essa influência atmosférica desse contato, os estudos comprovam o quanto que existe um aumento de líquido atmosférico em certas fases lunares, principalmente na fase cheia, mas na nova também. A fase nova também é uma fase que ela é extremamente vinculada a essa ativação. E quando existe esse movimento em que a lua cheia e a lua nova a gente fica um pouco mais aéreo, o que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro, ele está dentro de uma caixa craniana em que ele não consegue expandir, porque ele tem a limitação dessa caixa craniana. Por isso que a gente tem muita pressão em certas luas, porque esse estado atmosférico que é positivo e que
ionifica, há uma ionização ativada positivamente, eu vou dizer mais yang, ativa sobre a pressão dos nossos cérebros. E tem pessoas que não aguentam, tem mais enxaqueca, ficam mais irritadas, mais agressivas. Já tem comprovação que os índices de suicídio, de agressividade no manicômio, existem muito mais efeitos dessa movimentação emocional do que em outras fases lunares. E isso não é só porque... Não, isso é porque existe essa temperatura do corpo, aumento do líquido, que está assinalando, inclusive, uma pressão maior do nosso cérebro. E uma vez que você sabe disso, por que você não começa a se observar como está o seu pensamento em cada fase da Lua a partir dessa nossa aula aqui? Essa é uma sugestão boa. Agora, pega papel e caneta, que eu quero te convidar para fazer uma ativação energética. Acho que eu vou botar até uma musiquinha aqui do teu campo. Pega papel e caneta. Antes de você conseguir, vou pedir para você respirar devagar, só pelas suas narinas, puxando o ar pelas narinas, segurando esse ar, soltando ele também pelas narinas. Somente as narinas vão puxar o ar e exalar o ar. Puxar o ar e exalar o ar. Enquanto você faz isso, eu também vou te convidar a abrir a sua mão direita e segurar o dedo da sua mão esquerda. Segure aí, lentamente, respirando somente pelas suas narinas. É somente o ar que entra pelas suas narinas, onde também a gente tem Sol e Lua, Yin e Yang, mas isso também vai ficar para um próximo encontro. Agora eu só quero que você sinta o ar que entra pelo seu nariz. Quando esse ar entra, você expande. Quando ele sai, você contrai seu abdômen. Tira todo o ar. Se for difícil, expulse todo o ar, contraindo o abdômen. É assim, ó. Segura. E segura seu dedo, seu dedo polegar. Puxa o ar e infle seu baixo ventre. Segura, solta 3 vezes em cada dedo, até você chegar no dedo mínimo. Ao chegar, isso você vai fazer 3 vezes em cada dedo. Quando você chegar no dedo mínimo, lembrando que a sua mão direita vai segurar os dedos da sua mão esquerda. Por que a gente só vai fazer esse movimento? Porque quando eu pego minha mão direita e seguro cada dedo da minha mão esquerda, eu estou ressignificando o meu passado. E a lua minguante e a lua tem memória de passado. A gente precisa requalificar as memórias desde algumas luas para trás. E a gente faz isso pegando em cada dedo. Cada dedo, para a medicina tradicional chinesa e para o Jin Jiu-Jitsu, é responsável por 5 sistemas de forças do nosso corpo físico. E aí, feito isso, passeando por cada dedo, segurando o ar, soltando o ar,
respirando devagar pelas suas narinas até chegar no dedo mínimo, onde você percebe que é possível acessar a lei, do mínimo esforço. Em seguida, você junta e segura esse centro de força que está na palma da sua mão. Você pode, inclusive, vir até o seu coração. E continue respirando. Você pode unir agora palma da mão direita com palma da mão esquerda, fazendo essa união, essa unicidade de campo Yin e campo Yang, masculino e feminino. Você vai notar que a sua coluna vertebral vai vibrar. É a força da energia Kundalini. Ó, eu tô até suando já. Que está dando a resposta ao campo. Uma vez feito isso, você vai dizer para você mesmo. Aliás, eu vou dizer para você e depois você anota e repita quantas vezes for necessário. Respire, eu vou aumentar um pouquinho o som. A mensagem dessa lua minguante, tá lindo, ó, o pôr do sol, o sol batendo lá nos livros, que coisa linda. Aquela luz lá, ó, é a luz do pôr do sol. Em frente à sua sombra, caminhe pelo seu labirinto interior. Vá em direção à sua sombra. Imagine o seu labirinto interior. E nesse labirinto interior, você enfrenta a sua sombra. Caminhe dentro do seu labirinto interior, libertando-se do medo para poder encontrar a saída. Aceite a morte de certos projetos, de certos planos, de certos relacionamentos. Encare a solidão, troque a sua pele e explore o seu subconsciente. Explorar o subconsciente não é estar ausente da consciência, é estar conciso dentro de você e perceber nesse labirinto interior o quanto de força você tem, o quanto que você carrega, o quanto que você consegue encontrar a saída dentro do seu labirinto interior. Mas para isso você precisa enfrentar a sua sombra. Respire da melhor forma que você achar melhor, de maneira natural. Se você sentir necessidade de deitar no chão de barriga para cima, com pés, mãos, braços, todos abertos, a gente chama no yoga de postura do morto, postura do cadáver. Faça essa postura, do chão você não vai passar. Deixa sua barriga para cima, seus pés levemente para fora, suas mãos acompanham o corpo, palmas viradas para cima e você se entrega a esse relaxamento profundo.
Enfrente sua sombra. Caminhe em direção ao seu labirinto interior. Liberte-se do medo para poder encontrar a saída. Aceite a morte de certos projetos, de certos planos e mesmo de certos relacionamentos. Encare a solidão. Troque a sua pele e explore o seu subconsciente. Assim é, assim será, assim se faz. Gratidão maior.